é natural, deve acontecer. Deve o desejo de análise do analisando, então coloca duas lacunas. Desejo de análise do analisando, desejo de análise do analista. Né? Numa primeira abordagem mais freudiana, ou mais clássica, ou mais ortodoxa, vamos chamar assim, a análise dependia muito do desejo de análise do analisando. Numa abordagem mais lacaniana, o Lacan não tem tanta fé, ou ele entende esse conflito de um outro jeito e vai dizer que quanto mais tempo, mais análise acontece, mais, para que essa análise continue acontecendo, mais vai depender do desejo do analista. Tá? Ao longo da análise, o desejo do analisando deve diminuir ou até desaparecer. Deve. Então isso é vamos dizer, um caminho natural. E ele vai diminuir ou desaparecer na medida, ou seja, vai encontrar resistências, vamos usar esse termo, né? Ou seja, o desejo de análise, o sujeito vai resistir à análise na medida em que o discurso no campo transferencial, ou seja, o que é o campo transferencial? É tudo aquilo que o analisando simboliza para o analista, desde mensagem no WhatsApp até o discurso livremente associado, dentro do set. Então, tudo que sai do analisando e tem por remetente o analista, o lugar onde isso acontece vai se chamar campo transferencial. Então, quanto mais o sujeito avança, ou seja, quanto mais ele desdobra, quanto mais ele se utiliza do campo transferencial, mais ele se aproxima do conflito que sustenta esse sintoma. Porque vocês já entenderam, né, nessa altura do campeonato, você já entendeu que uma neurose, né, é um conflito neurótico entre uma força desejante, né, que a gente vai chamar, né, numa segunda tópica freudiana, uma instância do id, né, contra, né, uma força contra-desejante, né, vai haver um embate entre o desejo e o contra-desejo. Esse contra-desejo sempre superegóico, né, idealista, moralista, dado pelo aparelho psíquico, que vai tentar sufocar a estrutura do isso, a estrutura do id, em sua formação, em suas formações desejantes. Ou seja, uma força desejante e uma força contra-desejante. Isso estrutura um conflito neurótico, como você já sabe. Onde o sintoma é a satisfação substituída daquela força sexual ou agressiva que não pôde ser realizada, dado um compromisso que o sujeito estabeleceu com a moral, com a idealização, com a civilidade, certo? Porque quando a gente fala em ego, superego, que é o aparelho psíquico, o ego superego ele tem muito compromisso com a sociedade, com a moral, com a ética, com o ideal, principalmente com o ideal. Então, eu queria que você associasse aparelho psíquico ou forças contra-desejantes a forças idealistas e moralistas. Essas forças idealistas e moralistas entram em conflito com a força do desejo. E que o sintoma é a formação substituta. Ou seja, existe uma satisfação substituta, já que eu não posso, né, já que eu não posso desejar como desejo, desejarei de maneira distorcida. O conflito psíquico, o conflito neurótico que eu acabei de descrever, distorce a formação desejante. O produto dessa distorção chamaremos de sintoma. Então, voltando agora do fim para o começo, o sintoma é o produto do conflito de um desejo que não pôde ser realizado porque foi moralizado ou idealizado e, já sendo assim, distorcido pelo aparelho psíquico. Quando ao